Consegui. Acho que eu consegui agora, pessoal. Acho que eu consegui. Olá. Conseguimos encontrar a nossa convidada! Ai, meu Deus do céu. Essa tecnologia não é fácil, né, amiga? É a modernidade. É a modernidade. Meus amados, deixa eu começar do começo, né? Sejam todos bem-vindos. Fernando, que já está na sala. O Fernando já entrou comigo 3 vezes já, esperando, tadinho do Fernando. Sejam todos bem-vindos. Laine Sardelli, minha amiga querida, chegando também aí, né? Gratidão por todos vocês estarem aí. Nós estamos começando mais um bate-papo em gente que conhece a gente, né? Mais um bate-papo aqui com a gente. Então, esse é um espaço onde nós trazemos amigos, pessoas queridas, conhecidos. Você também pode fazer parte desse espaço, pode estar aqui com a gente, né? Basta entrar em contato e falar qual o bate-papo que você gostaria que a gente tivesse com você aqui. Se você quiser mais informações sobre o meu trabalho, lá na biografia do perfil, lá tem meu site, lá tem meu contato, então você pode falar comigo quando você quiser ou manda aqui no privado, a gente responde, tá bom? Hoje nós estamos aqui com a minha querida amiga Mônica Santos. Nós temos até o mesmo sobrenome, né, amiga? Pois é. Eu, Vai ver eu que a vim gente lá, é parente e nem sabe. não é? Vai saber, né? Se bem que todos somos Então, parentes, né? pois é, todos somos, né? Temos uma afinidade. Então, eu vou contar um pouquinho rapidinho sobre a Mônica para vocês, para ela poder entrar aqui no bate-papo, tá? A Mônica é nascida no Rio de Janeiro, carioca da Gema, né, Mônica? Isso E mesmo. hoje é minha vizinha aqui, mora em Saquarema, eu estou em Búzios, ela mora em Saquarema. Eu não sei o que aconteceu, gente, me disseram, fazem 3 anos que eu estou aqui, falaram para mim que fazia calor de 50 graus, um negócio assim, entendeu? E depois que eu mudei para cá, eu tô passando frio, mais frio, baixou um frio aqui esses 2 dias que eu não tô entendendo nada disso, sabe? O Não é pessoal fala que é, frio. não é? Não é frio. Não. É o calor humano dos paulistanos, contagiando o Rio. Depois que você chegou, Eu mudei a estação aqui, né, Mônica? Mudei a mudou. estação, né? Ah, Jesus. Então, olha, gente, a Mônica, então, hoje reside em Saquarema, né? E olha, o currículo dela parece uma bíblia. Eu vou tentar ler tudo aqui até a gente terminar aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? Mas eu vou tentar. Olha, né? Mestre em História Medieval, psicanalista clínica, neuropsicoterapeuta, mestra de Reiki, mestra em radiestesia radiestesia e radiônica, terapeuta em florais, terapeuta em constelação familiar e individual. Meu Deus do céu! Fundadora do espaço Bioconexões, né, e Bioconexões Kids, em Araruama, região dos Lagos. Mônica, minha querida, nós nos encontramos de uma maneira tão linda, né, e nos tornamos tão Uhum, amigas. uhum, E eu trouxe você aqui hoje para você contar um pouco esse roteiro na sua vida, né? Poxa, como que uma mestra em história medieval? Conta para mim o que é mestra em história medieval. Eu tô assim, por favor. Ah lá, a Eduarda entrou, ó. Eduarda, legal. a Duda lá, a minha norinha entrou. Conta para mim, Mônica. Conto sim. Olha, boa noite a todo mundo, tá? É um prazer estar no canal da Simone, é um prazer estar conhecendo cada um de vocês. Espero que seja muito proveitoso o nosso bate-papo e depois, se vocês quiserem tirar alguma dúvida comigo, eu estou à disposição, tanto aqui pelo canal da Simone,
nessa live, como no próprio canal, nos canais do Bioconexões. Bom, vamos lá. Eu sempre amei história, né? E amava história, e amo ainda, porque eu acreditava que era muito importante saber o que se passava por detrás dos bastidores, por debaixo dos panos, né? Então, a minha trajetória no estudo de história começou já quando eu estava fazendo o que antigamente se chamava de segundo grau. E dali a paixão foi crescendo, crescendo, crescendo. E eu entrei na faculdade de História com 17 anos, entrei para fazer História do Brasil, a minha perspectiva era me formar em História e depois fazer mestrado, doutorado, o que quer que fosse, em História do Brasil. Só que já no terceiro período de História eu me apaixonei por História medieval, né? E dali foi uma crescente. Eu comecei a trabalhar inclusive com estágios em História medieval. Foi daí também que eu comecei a estudar psicanálise. Interessante que eu comecei a estudar psicanálise por Jung e não por Freud, porque a psicanálise junguiana ela tem muito a ver com a história medieval. Então, para entender melhor a história medieval, eu tinha que entender o pensamento das pessoas, né? Tanto um pouco das pessoas medievais, como das pessoas do mundo atual e de como as pessoas na atualidade enxergavam o medievo. E aí eu comecei a estudar a psicanálise junguiana e, lógico, para entender bem psicanálise, você tem que ir no berço. Então eu fui estudar Freud. E aí começou uma outra paixão, que foi a paixão pela psicanálise. E as duas foram coexistindo, né, na minha vida. E aí eu fiz o mestrado dentro de História Medieval e descobri que faltava mais alguma coisa quando eu me relacionava com os meus alunos e me relacionava com o mundo. Eu precisava entender qual era a lógica legislativa, digamos assim, do mundo. E aí eu fui fazer direito. Fiz direito e me especializei em direito médico e biomédico. E continuei a minha caminhada, sempre alicerçando todo o meu conhecimento e toda a forma de lidar com as pessoas com psicanálise. E aí chegou um momento que não dava mais para resistir e eu fui fazer psicanálise. Quer dizer, fui aprimorar a teoria que eu já estudava, né? E foi assim, quer dizer... Mônica, e teve momentos que você aplicou essa psicanálise para você mesmo? Há essa necessidade de, quando a gente estuda a psicanálise, a gente aplicar em nós mesmos? Como que é isso? Olha só, o Freud, tá, ele dizia o seguinte, você só é psicanalista se você passa por 3 estágios, que em psicanálise a gente chama de tripé da psicanálise, que é a teoria, você tem que conhecer muito bem a teoria, você tem que estudar o tempo inteiro a teoria, tá? Análise pessoal, ou seja, você tem que estar com um analista, você tem que fazer análise com um psicanalista, né? Até porque análise é psicanálise, terapia, aí você pode fazer terapia cognitivo-comportamental, você pode fazer behaviorismo, você pode fazer outros tipos de terapias ligadas à psicologia. Quando você faz uma terapia em psicanálise, você faz análise. Então, esse é o segundo ponto. Você tem que estar em análise pessoal. E o terceiro ponto é você estar em supervisão, ou seja, você tem que ter um psicanalista que, principalmente no começo da sua carreira, te acompanhe para te dar uma orientação como um psicanalista mais experiente sobre os primeiros casos que você está pegando. Dentro desse tripé, o Freud ainda considera que o mais importante, você só é psicanalista se você tiver passado e continuar passando pela análise pessoal. Então, enquanto eu for psicanalista, para ser uma boa psicanalista, eu tenho que estar em análise pessoal. Eu hoje tenho um psicanalista que me acompanha uma vez por semana.
Tá? Que maravilha isso, né, Inclusive, Mônica? como a Simone me conhece, a Simone sabe que eu não sou nada convencional e eu gosto de deixar as coisas muito claras, que eu acho que é de muita responsabilidade quando a gente se torna terapeuta e psicanalista, porque eu sou terapeuta holística também, além de psicanalista, e tenho um espaço sobre a minha direção, então eu tenho a vida de muitas pessoas, uma responsabilidade muito grande com isso. Então, hoje em dia, está sendo muito comum, você entra na internet e você coloca curso de psicanálise, vem uma enxurrada de curso de psicanálise te prometendo diploma e te prometendo ganho, tá? Gente, diploma é importante, tá? Se você seguir o fato de que você tem que estudar. Aliás, não só para ser psicanalista, como para ter qualquer conhecimento profundamente, você tem que estudar. Então, mais uma vez, em nenhum momento o Freud, o Lacan, o Jung, a Rudinesco, ou qualquer bom psicanalista ou grande psicanalista condicionou ser psicanalista a um diploma. A gente usa o diploma, primeiro, porque as pessoas necessitam saber que a gente tem uma formação. Não adianta só eu chegar para as pessoas e falar, olha, eu estudo a beça, elas não estão vendo. Mas o diploma, ele não prova nada. O que prova, e aí a Simone me conhece, ela pode atestar isso, é o estudo. É a gana por realmente estudar e conhecer bem a mente humana, se dedicar. Tá? Então, para ser psicanalista, esteja em análise pessoal e estude a teoria. Mônica, deixa eu cumprimentar aqui o Mauro. O Mauro está falando boa noite. Mauro de Souza, boa noite, Boa Mauro. noite, Mauro. A Caroline, Caroline né? Boa também, noite. né? Boa noite, Caroline, sejam bem-vindos, né? Aqui é um bate-papo, nós estamos batendo um papo em gente que conhece a gente. Olha, é muito estudo, né, Mônica? Eu vejo que a psicanálise, a neuropsicoterapia, poxa, coisas assim que a gente estuda um universo muito abrangente da mente das pessoas, né? A, Posso falar? da mente da pessoa, né? E aí, dessa psicanálise para o reiki, como que isso aconteceu? Mestra de reiki. Eu trabalho com uma visão, tá, de que as pessoas, elas são holísticas. O que é isso? As pessoas são um complexo físico, o corpo físico, mental, a psique e o inconsciente, daí a psicanálise, o emocional, mais uma vez a gente vai entrar na psique, no inconsciente, e aí quando eu falo em emocional, eu estou falando da consciência também. É aqui no emocional que entra a consciência. E energético, tá? Então, para eu ter diversas ferramentas para trabalhar as pessoas, eu preciso cuidar dessa parte energética. Eu preciso entender como essa parte energética funciona. Tá? E aí eu comecei a me dedicar também ao estudo dessa parte energética. E aí veio a medicina tradicional chinesa, o reiki, né, a cabala, para integrar, né? Tanto que eu coloco psicanalista clínica porque eu atendo as pessoas numa clínica, então psicanalista clínica. Mas a minha primeira formação em psicanálise foi como psicanalista integrativa. Ou seja, além de estudar Freud, Jung, Lacan, né, Anna Freud e a Melanie Kay, eu também estudei essas terapias que ajudam. Hipnoterapia, reiki, né, shiatsu, né, a própria meditação, né? Por quê? Porque quando uma pessoa chega no meu consultório, além de aplicar toda a teoria psicanalítica, nos minutos finais da sessão, a gente ainda trabalha essa parte energética. E aí entra o reiki, entra a cromoterapia, entra a cristalterapia, entra uma meditação, né?
sim. Não sei se dá para Mônica, ficar bem claro. olha a família unida. Olha, meu filho Breno entrando, dizendo: Te amo, mãe, a live tá linda. Família é uma coisa maravilhosa. Também te amo, viu, filho? Gratidão Breno, por estar aqui, Eduarda, viu? beijo grande para vocês. Ô, Mônica, fala um pouquinho para mim a radiestesia mestra em radiestesia e radiônica. As duas caminham juntas? Como é isso? Sim, vamos lá. Olha só. Essa é uma outra paixão. Aliás, vocês já viram que eu sou completamente apaixonada pelo que eu faço. É um problema, gente. Eu me dedico, dá até briga em família. Sai daí, menina, larga esse computador. Nossa. Bom, vamos lá. A Simone sabe que eu tenho uma admiração muito grande por São Paulo. Eu morei muitos anos em São Paulo. Eu gosto muito de São Paulo. E eu comecei essa parte de radiestesia estudando em São Paulo. Então, o que acontece? Tá? A radiestesia é a teoria. Vamos ver se eu consigo passar isso de uma forma clara para vocês. A radiestesia é a teoria. Toda vez que eu vou aplicar essa radiestesia à distância, é a radiônica. Ou seja, a radiestesia é o método, a teoria, né? A aplicação prática disso, quer a pessoa esteja presente no meu consultório, ou quer a pessoa esteja em outro lugar e eu esteja fazendo a prática online, ou mesmo à distância, é a radiônica, né? E até quando eu faço para mim mesmo, vamos supor, vou dar um exemplo da mesa radiônica. Esses dias... Obrigado, beijo, Eduarda. Desculpa, a gente tinha que dar um beijo nessa menina. Nós precisamos conversar. A parte de família, nós precisamos conversar. Bom, isso, então, já voltando vamos aqui, cumprimentar a Rose aí, ó. A Rose entrou Rose, também. Rose, beijo. Gratidão por estar aqui. Então, vou dar um exemplo bem prático de um momento que eu estou vivendo. Eu estou com a minha cadelinha enferma e ela passou por uma cirurgia. Eu fui correndo buscar ela hoje, tal, tá ótima, graças a Deus. Ai, que bom. E eu resolvi fazer uma mesa radiônica para ela, né? Então, eu trabalho com duas mesas radiônicas. A mesa radiônica quântica e a mesa radiônica clínica. Então, a Clara está aqui. E eu sentei com a mesa para fazer. Isso é radiônica. Por mais que ela esteja presente, a técnica, a aplicação da técnica é a radiônica. Por isso, toda vez que vocês forem querer se propor a fazer um curso de radiestesia, se vocês quiserem colocar em prática, procure um curso de radiestesia e radiônica. Porque talvez seja porque toda essa proposta de cura e de encontrar o caminho da cura, seja por ondas, seja pela energia, Mônica. Por isso que ela talvez se transforma em radiônica, porque ela faz o caminho das ondas, da energia para chegar até a pessoa quem você está atuando. Podemos pensar assim, né? Sim. Podemos pensar assim. Você foi esse trabalho que você fez comigo, não foi? E que você fez com a minha filha também, foi, né? Foi. E como é preciso, né? É muito preciso, Sim, né, Mônica? sim. Com a diferença de que para você eu fiz só a mesa radiônica quântica. E para a Brenda eu fiz, que é a sua filha, eu fiz a mesa radiônica quântica e a mesa radiônica clínica, porque a Brenda me apresentou também uma proposta de trabalho que eu podia enquadrar a mesa radiônica clínica. Entendi. Bacana, né? É assim, a gente detecta até coisas que passa pela gente sem a gente perceber, né? E aí a gente dá o tom para aquilo que a gente está vivenciando naquele momento, através daquela percepção de coisas que a gente não percebeu naquele momento, que nos levou até o momento presente, né? Coisas que se passaram pela nossa vida e que nos levou até aquele momento presente e que a gente não percebeu que passou por aquilo, né? Sim, sim. É muito importante porque, assim,
E eu não estou dizendo com isso, gente, que você se dedicar a estudar e a entender o que você está fazendo não seja importante. É muito importante, mas é importante também que você esteja consciente de que você não é fim, você é meio. Quando você se dedica a uma técnica, né, principalmente essas ligadas à holística, né, em que você vai trabalhar com energias, é importante que você esteja ciente de que você é meio, né? Você domina a técnica para ser um meio melhor para que a energia flua e você consiga trabalhar legal. Poxa, é um trabalho muito lindo, né? Movida Vila Madalena. Nossa, esse nome me convida a um chorinho, não é, Mônica? Você que morou em São Bairro Paulo também, bom! né? Com certeza. Um chorinho, Com eu vi um chorinho certeza. lá na Vila Madalena. Seja bem-vinda, Vila. Põe o seu nominho aí depois para a gente saber seu nominho, porque aí bota Vila Madalena, a gente não sabe o nominho da pessoa. Seja bem-vinda, gratidão, viu, por estar aqui. Ô, Mônica, quando você faz a mesa, você pode trazer os florais também para passar os florais para a gente, né? Posso. O que Ou não acontece? não, isso não é um critério. Olha, cada terapeuta, radiestesista e radiônico que trabalhe com mesa, dependendo da mesa, ele vai pegar determinados conhecimentos que ele tem, que sejam terapias, que sejam possíveis, a aplicação energética, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Quando você é formado em barra de Axis, por exemplo, eu sou formada em barra de Axis também, só que eu não coloco na mesa barra de Axis. Por quê? Porque eu preciso da presença da pessoa, tá? Ali para que eu faça a barra de Axis. Sim. Por mais que muita gente diga, não, envia energia. Não, barra de Axis tem que ser presencial. A mesma coisa, eu não posso enviar para uma pessoa psicodrama. Ela tem que estar presente. Tá? Mas os florais, eles trabalham com a energia da pessoa. Então, tem determinadas terapias, como a radiônica, né? Em que eu trabalho com a energia. Então, eu acoplo elas na mesa, né? E num determinado momento do trabalho, a mesa me diz, olha, dentre as técnicas que a gente tem disponível, usa essa. Aí, por exemplo, usa os florais. Aí ela me dá, através do pêndulo, ela me dá qual floral que eu tenho que usar, qual sistema. Né? No meu caso, eu trabalho com Bar, Saint-Germain, Minas e Pedro Aleixo. Né? E aí os florais xamânicos. Aí ela vai me dizer, floral de Saint-Germain, qual o número, mesa? Número 86. Aí eu vou lá, vejo qual é o floral de Saint-Germain 86 e pendulo ele e envio ele para a pessoa. Sim. Entendeu? Entendi. Mônica, olha como passou rapidinho, amiga. Nós aqui nós temos 1 hora de live, senão o Instagram manda o pé na gente, sabe? Ele faz isso com a gente, entendeu? E olha, passa rapidinho, porque o papo é bom, né? O papo é muito bom. Então, fala para mim, Mônica, quando que eu devo fazer constelação familiar? Por exemplo, Sim. eu vejo muito a passar, né? Passa por aí, pela internet, Facebook, constelação familiar. Uhum. Mas quando que eu sei que eu devo fazer a constelação familiar? Tá, vamos lá. Olha só, a constelação familiar, tá? Ela parte, depois se der tempo eu explico a individual também, mas vamos partir da familiar que está mais em moda, digamos assim, né? Sim. A constelação familiar, ela parte
de que existe algum emaranhamento no teu sistema familiar. Que sistema familiar seria esse? Os seus antepassados, ou seja, pai, mãe, tio, avô, bisavô, tataravô, vamos lá. Em determinado momento dessa tua história de antepassados, aconteceu algum emaranhamento. É como se fosse uma rede. Em algum nozinho daquela rede, de um elo, de um nozinho a outro, alguma coisa ficou enroscada ali, não ficou bem resolvida. E aquilo fica ali, não se desfaz. E vem passando de geração a geração até que chega em você. Você não tem consciência disso. Algo que aconteceu Sim. no teu sistema familiar, lá com o seu tataravô, você não tem consciência disso. De repente, nem o teu avô, bisavô, seu pai, ninguém teve consciência disso. Tá? Sim. E você, vou dar um exemplo de sucesso profissional. Tá? Você faz tudo, gente. Você trabalha a beça, você estuda, você montou uma empresa, ou você tem o seu trabalho numa firma, e você não consegue deslanchar profissionalmente. Apesar de você fazer tudo que tem que fazer. Legal. Sim. Você fica incomodado com isso, dói, e quando dói, o que a gente faz? A gente vai procurar ajuda. Né? Sim. E aí você vai para uma terapia, vamos supor, para uma psicanálise. Você começa o trabalho com o psicanalista, você já está lá há um tempo, tá? E não funciona. Aí você, não está dando certo. Aí você vai para o floral. Você faz o floral, dá uma adiantadinha, mas você ainda sente que tem alguma coisa te prendendo, não está legal ainda. Tá? Aí você vai para logoterapia, que é uma terapia nova que eu estou aprendendo, do Dr. Viktor Frankl, que tem uma história belíssima, ele já é falecido, mas a logoterapia ficou. Tá? Você faz logoterapia, descobre o seu sentido de vida, você está legal ali, mas também não anda. Aí está na hora de você ver uma constelação familiar. Poxa, Mônica, mas só aí, por que eu não faço logo a constelação familiar? Eu vou poupar dinheiro, vou poupar tempo, vou me livrar logo do problema. Desculpa, gente. O que acontece? A constelação familiar ela não vai mexer só na sua vida. Ela vai mexer em toda uma sequência de antepassados, em todo um sistema. Então, a constelação familiar é uma coisa muito séria. Né? Por isso, porque ela vai mexer em todo um sistema. Tá? Aí você fala, mas Mônica, o meu bisavô ele já morreu. Há não sei quando, um século retrasado. Tudo bem. Mas a energia, o campo morfogenético está ali. Tanto está ali que isso está influenciando até em você. Né? Então você vai mexer com isso tudo. Então é algo muito sério. Né? E aí o que a gente faz? A gente faz a constelação familiar e as coisas vão fluindo até que chega o ponto em que tem esse emaranhamento. Aconteceu alguma coisa ali, tá? E aí eu vou dar um exemplo de uma constelação que a gente fez. Dentro desse exemplo que eu estou falando, de uma pessoa que não obtinha sucesso profissional, apesar de todos os esforços, inclusive de já ter feito algumas tentativas em algumas terapias, e não conseguia deslanchar. E aí, na constelação, o trabalho foi fluindo até a gente ver que existia uma série de nós ali que não tinham sido desfeitos no relacionamento da bisavó com a avó, da avó com a mãe dele com a mãe. Nossa, então a gente desfez todo esse emaranhamento, né? Deixou aquele risquinho, um nozinho da rede aqui, outro nozinho da rede aqui. Aqui no meio estava um emaranhamento. O que a gente fez? Como se a gente deslinchasse aquilo, puxou, ficou esticadinho o elo, né? Ai, aquele fiozinho legal. que liga a rede, né? E a rede Entendi. ficou completa de novo. Então, começou a funcionar. Detalhe, gente.
muito importante também. O fato de você fazer uma constelação hoje, ou qualquer terapia, tá? Que mexa com energia. O fato de você fazer uma terapia hoje. Amanhã já está tudo às mil maravilhas? Não. Existe um tempo para essa energia se acomodar, tá? E começar a fluir. Então não é de um dia para o outro, mas você começa a ver no longo, né, de 15 dias, um mês, 2 meses, que as coisas começam a fluir. Algo começa a mudar. Sim. Souza, eu acho que é Anaí Souza, Ana Souza, seja bem-vinda. M. Turati é a nossa amiguinha, se for falar oi aí para mim, prazer ter você aqui, viu? Gratidão por vocês estarem aqui. Ô, Mônica, pode ser feita à distância a constelação familiar? Pode, tá? O que acontece? Quando a gente faz a constelação familiar à distância, eu uso os bonequinhos e o campo morfogenético, tá? Infelizmente, gente, peço mil desculpas, eu hoje não pude estar no meu consultório por conta desse problema que eu estou tendo com a Clara. E de um rolo danado que aconteceu com o meu celular hoje, então eu passei o dia inteiro na rua. Então eu estou em casa e o meu equipamento está no consultório, mas a gente usa esse campo morfogenético. Eu vou dar um exemplo assim. Como se fosse um prato de bolo redondo, daquele que você roda assim, né? E ali eu vou dispondo os bonecos e vai se formando todo um procedimento de trabalho, e aí pode ser feito online, sim. Em todos os casos pode ser feito online, Mônica? Não. Tem casos que não é possível fazer. Tá? Isso eu parto de uma análise prévia com a pessoa e eu vou ver se existe essa disposição da pessoa de participar através do meio online. É igual a mesa radiônica, por exemplo. Quando eu faço a mesa radiônica quântica, ela me diz, você passou por isso, a Brenda também. Eu vou e vou perguntar a ela, essa proposta de trabalho é viável, é cabível? Podemos executar a mesa? Se ela falar não, gente, eu devolvo o seu dinheiro e não é não. Aí, mas nunca mais vai poder fazer? Não. De repente, naquele momento específico, naquele dia, alguma coisa não estava legal que ela não liberou para ser feito o trabalho. Tem isso, Mônica. Tem isso. Você está trabalhando com energia. A clínica não, a clínica é mais tranquila, mas a quântica sim. Tá? Para o Instagram não mandar a gente embora sem falar onde que pode te achar, fala para a gente ter o site e como que pode te encontrar. Pode falar com você pelo Instagram do Bioconexões ou não. Eu estava esperando lá no Instagram do Bioconexões, por isso que deu essa confusão. Aliás, eu botei na divulgação Bioconexões, né? Não tem problema. Pode falar comigo pelo Instagram do Bioconexões, pode falar comigo pelo Facebook do Bioconexões, pelo site do Bioconexões. Quem gostar de ler, tem matérias que eu escrevi lá, no Conexões Mentais. Pode falar comigo pelos telefones do Bioconexões. Enfim, ficou na descrição do Instagram aí, da Simone, o telefone e o endereço da gente, mas eu vou passar aqui para vocês. Sim. Gente, eu tenho que ler porque eu sou péssima de número, letras, essas coisas, eu não gravo, não adianta. Também sou assim, Mônica, também sou assim. Então, o site do espaço é www.espacobioconexões, sem o acento.com.br. O Facebook é @Espaço Bioconexões, o Instagram, Espaço Bioconexões, pode me procurar no WhatsApp também do Espaço, que é o 22, né, o DDD, aí é o 98-815-4787. Legal. Temos o Tiago também está aí, né, Tiago? Prazer ter você aqui.
E tem o Xande também, que acabou de entrar. Gratidão por estar aqui. O Tiago esteve aqui com a gente ontem, né? Levando um bate-papo aqui com a gente ontem. O Tiago foi muito legal, uma história de vida muito linda. Quem não viu, quem não participou, pessoal, todas as lives aqui, elas estão ficando gravadas no IGTV, mas também eu estou subindo para o YouTube. Então vocês podem ir lá no YouTube, que tem todas as lives, tá bom? Para vocês reverem ou verem, lá vocês podem ver os contatos também, muito bacana, tá bom? Ô Mônica, então, o que eu vou pedir para você? Porque eu acho que todo esse nosso bate-papo muito maravilhoso para a gente bater papo. Então, hoje a gente passou uma rasteira em você, assim, passou uma rede, assim, fomos catando, aquela coisa, né? Mas a gente vai voltar daqui a algum tempo para a gente se aprofundar em um tema, né? Porque eu acho que todos os temas que nós falamos aqui, que você tem esse trabalho maravilhoso, que eu conheço e sei desse trabalho, da sua seriedade, né, dentro do trabalho, a gente passou assim meio que ventando por ele, porque o tempo aqui tem um jargão que eu gosto, né, do Will, que acho que o tempo urge, a Sapucaí é grande, não tem um jargão assim que é bem bacana, eu gosto dele. E aqui o negócio urge mesmo, passa o tempo rapidinho, porque o papo é bom, o tempo vai indo embora, né? Mas aí eu quero que você... pouco, né? Mas o conteúdo muito bom, né? A gente fica assim, de boca aberta olhando você falar, porque o conteúdo é ótimo, né? E aí a gente vai trazer você para a gente aprofundar num tema, né? Eu acho que é bem interessante, quando a gente bater esse papo de novo, você voltar aqui, você contar para a gente como que está a reação das pessoas diante desse momento que nós estamos vivendo aqui, Mônica. Sim. E qual é a necessidade de todas essas ferramentas, né, que você traz para esse momento que as pessoas estão vivendo, né? Então, vamos deixar esse papo aí no ar, na expectativa, para a gente abordar na próxima vez que você vier aqui, tá bom? Mas, assim, como que a meditação veio na sua vida? Você já meditava, Mônica? Você tinha o costume da meditação? Como é que foi isso na sua vida? Olha, eu comecei a meditar quando eu comecei a fazer reiki, tá? Eu já tinha tido algumas tentativas com a meditação antes, no início da juventude, porque eu passei por uma clínica de hipnose, né? Hipnose em tratamento na vida uterina, né? E em vidas passadas, né? E ali a gente tinha necessidade de meditar. E aí eu fiz uma tentativa de meditar, mas acabei abandonando e tal, não me dedicando com afinco. Depois, quando eu comecei a me interessar por reiki, aí, para fazer todo dia os 5 princípios do reiki e para meditar, né, entender cada um deles, aí eu comecei a meditar, né? E aí li livros e tal, e fui me aprimorando na técnica. Hoje eu medito todo dia, né? Faço visualização também todo dia e tiro a letra, né, as letras a Sefirot da Cabala, e me dedico também, tenho uma meditação especial para essa parte cabalística, né? E a meditação é fantástica. E você passa essas lições de casa, né, para os seus atendidos, né? O que você passa de lição de casa? Por exemplo, você passa a meditação, você passa uma yoga, você passa os exercícios, como é que é isso para você? Eu não sou professora de yoga, tá? Eu conheço yoga, gosto muito, agora tá tudo fechado, não tenho onde fazer yoga
aqui. Mas se a pessoa tiver interesse em fazer yoga, acho ótimo. Tá? Tem até alguns lugares aqui lá em Araruama e aqui em Saquarema que eu conheço trabalho e indico. Tá? Se eu passo exercício de casa de meditação, primeiro eu ensino a pessoa a meditar. Tá? Porque não adianta nada eu passar de exercício de casa para a pessoa meditar e ela não saber meditar. Tá? E aí ela vai voltar para mim, você já participou dos encontros da gente no Espaço Bioconexões, e as pessoas ficam apavoradas, porque eu não sei meditar, eu não consigo, eu já tentei não sei quantas vezes, então eu vou criar outro problema. Né? Então, primeiro, se tiver interesse do paciente, se eu ver que é importante para ele, aí eu ensino ele a meditar, ensino ele que é uma meditação, ensino ele que é uma visualização criativa, e aí, depois que ele está de posse desse conhecimento, aí em casa ele começa a meditar. Por quê? Bacana. Porque o meu objetivo não é nunca atrelar o paciente a mim. É ele ficar trabalhando por um tempo até que ele consiga caminhar com as próprias pernas. Sim, isso é muito bacana, né, Mônica? Eu também penso dessa forma. Sempre quando a pessoa chega até mim, eu sempre procuro soltá-la, né? E até ensino as técnicas para que a pessoa vá e por si só, né? Porque é isso que a gente deseja, que o mundo se liberte, né? Que as pessoas se libertem, né? Para poderem caminhar sozinhas, né, e terem uma expectativa de vida melhor, né, a cada momento, a cada segundo, né, Mônica? Sim. Mônica, tem alguma coisa que você gostaria de falar com o pessoal aqui, que a gente passou assim uma rede assim somente em você, mas tem alguma coisa específica que você gostaria de pontuar aqui? Gente, é um prazer muito grande estar com a Simone, estar com cada um de vocês. Muita gratidão por vocês estarem aqui no canal, por vocês terem me escutado. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? E eu queria fazer uma propaganda, porque eu acho viável nesse momento. Em retribuição a tudo que o universo tem me dado, né, de conhecimento e de capacidade para continuar estudando, e porque eu acho que qualquer empresa nesse momento tem uma responsabilidade muito grande. O Espaço Bioconexões, às segundas e às quartas-feiras, a gente está fazendo atendimento psicoterapeuta, psicoanalítico, de terapia holística, a R$ 50 a hora. É o mesmo tratamento para qualquer outra pessoa, tá? Só que como a gente entende que é um momento especial, que tem muita gente precisando de ajuda e que não está tendo condições de pagar o valor de uma terapia, a gente reduziu em 50% o valor das terapias para as pessoas poderem ter acesso. Gente, Simone já está cansada de saber isso. Poxa, Mônica, eu preciso muito de terapia, eu preciso de ajuda, eu levo a sério, eu me dedico, mas eu não tenho como pagar esse valor, eu tenho como pagar X. Entre em contato com a gente conversa. Sim. Desde que você leve a sério que você queira melhorar, a gente acha um meio termo. É isso. Muito, muito bacana isso, Mônica. É o comprometimento das pessoas, né? O comprometimento das pessoas. As pessoas precisam entender que o preço é acessível, nós fazemos a nossa parte, né? Mas a pessoa, ela precisa estar comprometida com os atendimentos, né? Está comprometida com a proposta do resultado que ela veio buscar. Não tem varinha de condão, né, Mônica? Não tem varinha de condão. O milagre não somos nós, terapeutas, que fazemos, mas é a pessoa que faz por si própria, né? Nós somos a ferramenta, o veículo condutor, mas quem faz o milagre na vida dela é ela mesma, né, Mônica? Por isso precisa do comprometimento, né? Sim, né? E precisa entender o que é o milagre, né, também. Eu acho muito importante que as pessoas percebam
Que às vezes o milagre, ele não é essa coisa miraculosa, extraordinária, sabe? É, é algo mais dia a dia mesmo. São pequenas coisinhas que você tem que perceber. E dentro dessas pequenas coisinhas, eu posso falar de cadeira aqui, porque eu já faço terapia há anos, né? Aí são 20 anos de estrada fazendo terapia, análise pessoal. Às vezes dói, às vezes a gente não quer enxergar, às vezes a gente foge, mas é um crescimento tão grande, Muito tá? grande, né? Muito grande. Então vale muito a pena. Vale. Vale muito a pena. A gente olhar para dentro da gente vale sempre a pena, né? Às vezes dói um pouquinho, né, Mônica? Às Sim. vezes dói um pouquinho porque a mudança, né? A gente olhar, nós olharmos para nós com amor, às vezes é algo tão inédito a gente nos ver com amor que às vezes dói. Demora a gente a acostumar, né, Mônica? Eu tive uma professora de terapia holística em São Paulo que ela dizia o seguinte, gente, dói, mas o sofrimento é opcional. E nesses anos todos, o que eu percebo é o seguinte: uma coisa é a dor sem perspectiva. Você não sabe como sair daquilo, você não sabe como melhorar, você não vê um caminho, você não vê uma solução, ou você não sabe nem aonde buscar a solução, nem como lidar com aquilo. Aí Sim, é sofrido. Outra coisa é a dor com perspectiva, sabe? É você sim, saber que tá doendo, mas eu vou conseguir. A PNL mostra muito nisso, né? Eu mexo aquilo ali de uma forma que eu sei como entender, ou eu sei como aplicar uma série de técnicas para entender aquilo melhor, ver de uma outra forma. Isso é diferente. Isso é diferente. E sim. saber, principalmente, que a partir daquele mecanismo ali que eu estou exercendo, eu vou aprender alguma coisa e vou sair melhor. Isso que é a proposta, né? A proposta é essa e Uhum. as pessoas precisam ter consciência da responsabilidade delas dentro do processo, né, Mônica? A Uhum. responsabilidade delas dentro do processo, é a escolha Sim, delas, né? e entender uma coisa também, que são responsabilidades análogas. Elas têm a responsabilidade dela, mas eu também tenho a minha. Sim, Então cada sim. um tem que cumprir a sua, né? A sua Mas parte, né? o fato de eu dizer para um paciente, olha, você tem a sua parte de responsabilidade nesse tratamento, em nenhum momento quer dizer que eu não tenha a minha e que eu tenha que fazer Ah, a sim, minha. sim, Inclusive, digo mais, o paciente ele está chegando ali naquele momento. Eu não, eu já estou no caminho. Então eu tenho uma sim. responsabilidade dobrada, né? Já sabe a contrapartida que ele vai te dar, né? Aonde que vai pegar o nó, né? Porque quando a gente faz o release daquela pessoa que a gente vai atuar, a gente já entende mais ou menos o caminho que vai ser, né, Mônica? Então a gente já capta aquilo um pouco antes, né? O cliente, né, o paciente, eu não gosto muito do termo paciente, Hum, né? Porque dá a impressão que você está pacientemente esperando, né? E o cliente, eu gosto de paciente impaciente no sentido de que ele quer melhorar, ele quer ir lá, ele quer ganhar, ele quer sim, vencer, sabe? Na melhor acepção do termo. sim, Então, é importante isso, né? O cliente vai trazendo as questões e você vai trabalhando. Ele o cliente que chegou há uma semana, 2 semanas atrás para mim, não é o mesmo cliente que eu estou atendendo hoje. Ele traz algumas coisas contínuas, mas ele vai me apresentar coisas novas. E eu tenho que estar sim, preparada para ajudar ele, seja lá com o que ele trouxer para mim. Tá? Se sim. ele trouxer alguma coisa que naquele momento é dentro do que eu sei, eu não tenha como atuar, eu tenho que chegar em casa e estudar, porque Sim. ele quer resposta. Buscar o Sim, entendimento daquilo que é a sim, resposta, né? Sim, é sim. isso mesmo.
Lurdinha entrou na sala. Lurdinha, seja bem-vinda. Mas nós já estamos no final da nossa live. Mari também entrou. Gratidão por vocês estarem aqui, né? Mônica, muita gratidão por você estar aqui com a gente, amiga. Muita gratidão mesmo. Foi assim uma live maravilhosa e nós estamos combinadas que vamos ter outra. Estamos. Tá bom? Em breve a gente vai ter outra. Olha, bênçãos de saúde para Clarinha, viu? Obrigada. Que ela tem um pronto restabelecimento. Depois você manda a foto dela para mim, tá bom? Mano. E beijo no seu coração, dá beijo na Sônia, dá beijo na Sandra, dá beijo em todo mundo aí, viu? Beijo nesse povo maravilhoso que é da tua família. Beijo para cada um dos participantes dessa live. A minha gratidão extrema. Amém. Amém. E estou sempre à disposição, gente. Sempre à disposição. É o sentido da minha vida trabalhar com a psicanálise, com as terapias holísticas. Gratidão, viu, Mônica? Gratidão, pessoal. A live vai ficar no IGTV, depois sobe pro YouTube lá do Caminho Terapêutico. Então, quando você quiser rever, tá lá também no YouTube, tá bom? Olha, segunda-feira, beijo no coração, viu, minha norinha, Dudete? Muito obrigada, viu? Segunda-feira nós temos um encontro aqui, sou eu com vocês, e terça até sexta-feira nós temos convidados também, tá bom? Beijo no coração de vocês, ótimo final de semana. Moniquinha, pessoal, ótimo final de semana, boa noite para vocês. Beijo, povo, boa noite.